Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e eu estou aqui hoje para mais uma aula no nosso programa diário de educação no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo é a Mariana. Olá, Mariana, tudo bom? Bom, nessa aula nós vamos continuar falando sobre ecossistemas. Só que interagindo um pouco mais com os seres vivos que compõem os ecossistemas e como eles sobrevivem. Para sobreviver, eles precisam comer, Então, eles fazem parte de uma cadeia alimentar. Todos os seres vivos que compõem ecossistemas, E nós temos a sobreposição de vários ecossistemas, nós vamos ter então a formação de diferentes cadeias alimentares que vão formar então as teias alimentares. Mas se você não sabe o que isso tudo significa, se eu estou falando aqui uma outra língua para vocês, vem comigo que nessa aula vai ficar tudo muito bem claro. Essa aula então é dedicada, pessoal, ao 7º ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar a seguinte habilidade aqui do currículo regional de Minas Gerais, que também é uma base habilidade da Base Nacional Comum Curricular. A de relacionar estruturas e comportamentos dos seres vivos às chances de sobrevivência nesses ambientes. Que ambientes? Nos ecossistemas. Então, nós temos a sobreposição desses ecossistemas e esses animais, esses seres vivos, eles precisam sobreviver nesse ambiente, que muitas vezes pode ser hostil. E aí a gente vai ver nessa aula como que interfere, por exemplo, o aumento de um animal ou o declínio dele, a introdução de um animal diferente naquele meio, como que isso pode afetar toda uma cadeia alimentar. Vamos lá então? Estou aqui falando de cadeia alimentar, Mas você sabe o que é uma cadeia alimentar? Vocês têm em mente qual que é o conceito da cadeia alimentar? Então a cadeia, juntamente, vai formar o nosso ecossistema, e pode ser definida como uma sequência linear de transferência de matéria e energia dentro do ecossistema. Então, qual que é a relação dos dois, ecossistema e cadeia? O ecossistema é mantido através da cadeia alimentar, na qual vai ser passado uma energia, uma matéria de um ser para outro ser vivo. Então, aqui eu coloquei até um exemplo bem pequenininho sobre uma cadeia alimentar. Nós temos aqui, inicialmente um produtor, que seria um vegetal. Esse vegetal, ele realiza a fotossíntese, por isso que ele é considerado produtor. Todos os vegetais, eles produzem o seu próprio alimento, eles não precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir sobreviver. Então, eles fazem a fotossíntese através da energia solar, do gás carbônico e da água, produzem seu alimento, mas eles vão servir de alimento para outros seres. Quais são esses outros seres? Os consumidores. Então, nós temos aqui produtores e, em seguida, consumidor. Aqui eu tenho um roedor que vai se alimentar de quê? Do produtor, se alimentou do milho. Eu tenho uma cobra que se alimenta do roedor, de um rato. Então, ela é um consumidor também, só que ela é um consumidor secundário, porque vejam bem, esse animal aqui já se alimentou do primeiro nível no produtor. Então, ela vem aqui, ao comer esse rato, ela se torna um consumidor secundário. E eu tenho ainda uma coruja, que é um outro consumidor, mas nesse caso aqui considerado como um consumidor terciário. Então, eu tenho diferentes níveis de consumidores. Nós, seres humanos, também somos consumidores, A gente se alimenta tanto de vegetais, e também de animais. A gente ingere carnes, seja ela bovina, seja ela suína. A carne, a proteína animal, nos fornece energia, nos fornece proteína para que a gente consiga fazer os nossos processos construtivos celulares. Então, toda essa cadeia envolve inclusive nós, seres humanos.
Nós vamos então ser consumidores. Podemos ser consumidor primário quando a gente se alimenta diretamente do vegetal ou consumidor secundário, terciário, de acordo com essa cadeia, com os níveis que a gente observa dentro da cadeia alimentar. Então, eu trouxe aqui para vocês um fluxograma mostrando, né, a formação, o que compõe toda essa cadeia alimentar. Então, eu tenho lá no topo a cadeia alimentar. Ela é formada, deixa eu pegar uma caneta aqui, para poder ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Então, eu tenho os produtores, que são, como exemplo, os vegetais, que realizam fotossíntese, então eles produzem o seu próprio alimento, então eles não precisam se alimentar de outros seres vivos, por isso são considerados os produtores. E eu vou ter os consumidores. Nos consumidores, eu vou ter diferentes tipos de consumidores. Eu tenho os herbívoros, que são os seres que se alimentam somente de plantas. Nós somos, né, onívoros, que a gente pode considerar, porque nós comemos tanto planta quanto carne, né? Então, temos os carnívoros, que irão se alimentar de animais, muito provavelmente aqui, ó, de herbívoros, mas podem ser de outros consumidores também. Então, os carnívoros se alimentam de outros animais, podendo ser herbívoros ou carnívoros também. E nós vamos ter os onívoros, que se alimentam tanto de carne quanto de plantas, né? Perdão, fiz a setinha para o lugar errado. Os onívoros se alimentam tanto das plantas quanto dos animais. Então, nós vamos ter o ser humano como o maior exemplo de animal onívoro, se alimentando desses dois níveis. Mas, na verdade, a gente também pode se alimentar de alguns herbívoros, né? Como, por exemplo, os coelhos. A gente tem a carne de coelho que nós comemos, então podemos passear por esses 3 níveis aí. Beleza, então tem produtor, consumidor. E aquele terceiro que apareceu ali agora, os decompositores? Quem são esses? Para que eles existem? Nós temos como decompositores as bactérias e os fungos. Esses organismos são os principais decompositores da matéria orgânica no planeta. Então, por exemplo, quando a matéria, né, é passada, ela se transforma na natureza. Aquela frase famosa de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Esses seres aqui, bactérias e fungos, para eles se alimentarem, eles irão fazer o processo de decomposição. Os fungos, por exemplo, eles liberam enzimas. Essas enzimas ao redor do fungo irá quebrar o material orgânico que está ao redor dele. E o que ele faz? Ele absorve aquele material, ele absorve os nutrientes que ele precisa. Com isso, ele decompõe aquela matéria e ela volta para o meio. Então, se era um animal que estava ali decompondo ou um vegetal, ela vai se transformando aos poucos e vai virar matéria orgânica. Ela vai virar matéria que poderá, por exemplo, servir de adubo, naquele substrato que está inserido aquele animal ou aquele vegetal que não tem mais vida. Então, eles são importantíssimos. Além disso, nós temos também as bactérias aqui no nosso intestino, que nos ajudam no processo digestivo. Elas decompõem material também no nosso próprio corpo, né? Então, são conhecidos como decompositores. Dentro da cadeia, a gente tem um ciclo, né, na qual a energia vai ser passada de um animal para outro, de um ser para outro. E aí, ela volta
a virar matéria por meio dos decompositores. Ela deixa de ser um ser vivo e vira matéria, ok? Bom, continuando aqui, nós podemos montar uma cadeia de uma forma bem simples. A primeira fonte, né, na qual fala assim, existe uma cadeia alimentar. O que eu preciso ter para montar uma cadeia alimentar? Então, primeiro passo, energia solar. Então, o Sol vai fornecer energia para que os seres produtores, que são as plantas, então essas plantas vão começar a formar a cadeia alimentar. Elas são, então, produtoras. E aí eu posso pegar e colocar diferentes animais que irão se alimentar das plantas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um gafanhoto. Um gafanhoto que é um consumidor. Esse consumidor, ele se alimenta de produtores, que obteve a sua energia através do sol, ok? Então, o sol passa a energia para a planta. Lembra que eu falei que é um fluxo linear? Então, a setinha sempre vai estar para esse lado, na qual esse ser vai servir de alimento para o outro ser. Então, a seta sempre vai ser para o lado do ser vivo que está ingerindo o alimento. Então, o gafanhoto vai servir de alimento para um outro consumidor, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o sapo. O sapo vai ser um consumidor, nesse caso aqui, secundário, porque ele está se alimentando do gafanhoto. Então, eu tenho consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e por aí vai. Esse sapo vai servir de alimento, então, para um outro animal. Vou colocar aqui embaixo, porque senão eu invado ali a nossa tela da intérprete. Então, o sapo vai servir de alimento, por exemplo, para uma cobra. Beleza. E aí, se essa cobra morre, né, nesse processo, quando ela morre, ela vai se decompor. Quem que vai decompor esse material aqui? Vai ser fungos e bactérias, que irão, então, decompor toda a matéria. Independente, na verdade, né, pessoal? Se qualquer um desses seres vivos aqui morrerem, né, eles irão ser decompostos, principalmente por fungos e bactérias, voltando a ser o quê? Matéria. Eles deixam de ser a matéria, o ser vivo, e voltam a ser matéria orgânica, né? Nada mais é do que matéria com carbono. Então, duas coisas que eu gostaria de falar para vocês. A cadeia alimentar, ela segue um fluxo linear, então está em uma linha uniforme, né, retinha aqui, e as setinhas eu sempre vou apontar para o animal subsequente, para o ser vivo subsequente, aquele que está ingerindo o alimento, o ser vivo, seja ele produtor ou consumidor primário. Beleza? Vamos dar sequência aqui então. O ecossistema, seja ele aquático, terrestre, eu vou ter formação de diferentes cadeias dentro desses ecossistemas. Então, aqui, ó, nesse meio onde eu tenho peixes, eu tenho mamíferos, eu tenho herbívoros, eu tenho aves, esses animais vão se alimentar dentro dessa cadeia que eles estão inseridos. Então, a ave vai se alimentar do peixe, o peixe se alimenta de fitoplânctons, plânctons, que são outros seres presentes aqui no meio aquático. Eu vou ter outros animais que irão se alimentar de peixes, ou então alguns mamíferos que vão servir de alimento para outros animais.
Então, eu tenho um ciclo, sem contar as plantas, os vegetais que também estão inseridos aqui, então, que vão servir de alimento. Então, eu tenho diferentes cadeias dentro dessa única representação aqui, que vão formar as cadeias e teias alimentares, ok? Vamos lá, então. Em uma cadeia, trouxe uma perguntinha para vocês. Em uma cadeia, a transferência de quais elementos entre um ser vivo e outro? O que eu transfiro de um ser vivo para o outro, gente, é matéria e energia. Então, o que a gente está passando para frente vai ser matéria e energia. Elas são passadas de um organismo para o outro. À medida que um organismo se alimenta, esse animal, esse ser vivo, ele vai perdendo energia. Então, os produtores são os maiores fornecedores de energia. Vai chegar lá na cadeia final, essa energia vai cada vez mais diminuindo. Bom, eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês de cadeia alimentar, né? Eu tenho os fungos e bactérias que irão decompor o material, mas eu tenho aqui, ó, produtores, os gafanhotos se alimentando dos produtores, um roedor que se alimentou do gafanhoto, olha a setinha, para que lado que ela está indo? Sempre para o animal que está ingerindo o outro ser vivo. E aí, todos esses animais, todos esses seres vão fornecer energia no final para os decompositores. Eles vão virar novamente, então, matéria orgânica, ok? Então, eles vão decompor todo esse material. Então, a energia vai voltar para a fonte, né, que seria como uma matéria orgânica. Beleza. O que pode ocorrer, por exemplo, com uma população de consumidores secundários, se faltasse comida para os consumidores primários? Então, por exemplo, eu tenho a cadeia alimentar, tá aqui. Tenho plantas que são os produtores, eu tenho roedor, eu tenho uma serpente, eu tenho uma ave, gafanhotos, que também são consumidores. Se falta alimento do consumidor primário, ou seja, se nós não temos alimento para isso vai afetar ou não os subsequentes, os níveis subsequentes. Vejam bem, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o extermínio dessa cobra que servia de alimento do gavião, ou então esse roedor, eu vou ter um desequilíbrio total dentro dessa cadeia alimentar. Por quê? Se eu não tenho mais a cobra, essa cobra se alimenta do roedor. O que vai acontecer? Esse roedor vai começar a se multiplicar, porque ele já não tem mais o seu predador natural. Então, se ele não tem o predador natural dele, ele vai multiplicar, vai crescer, multiplicando, crescendo, multiplicando e crescendo. Isso vai gerar um desequilíbrio em toda a cadeia, porque se eu tenho mais roedor, ele vai vir aqui, ó, e se alimentar das plantas. Vai chegar uma hora que vai faltar planta também. E aí eu não tenho mais os produtores. Esses animais, então, multiplicando, desequilibra todo o sistema, embora, né, o gavião também possa se alimentar desse roedor, mas o principal predador dele aqui era esse consumidor secundário. O gavião é um consumidor terciário, ele tem outros animais e seres vivos que ele vai se alimentar sem ser só o roedor. Então, eu tenho um total desequilíbrio da cadeia devido, né, à ausência, extermínio ou então a introdução de um animal dentro dessa cadeia alimentar. Vamos dar sequência aqui. Aos poucos, né, tanto planta quanto o gavião pode ser extinto nesse caso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido qual é a relação que nós temos entre a cadeia alimentar
e o ecossistema. Na próxima aula a gente vai continuar falando algo sobre os ecossistemas, tá? Então eu aguardo vocês até lá. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui no nosso Tira Dúvida, que nós estaremos aqui para esclarecer todas elas. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.